Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Mateus, capítulo 11, versículo 29. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai terminar de falar sobre a história, de Daniel. Bom, como a gente viu na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre a coragem, de Daniel e seus amigos, e como que Daniel, ele era uma pessoa muito abençoada e tinha uma relação com Deus muito maravilhosa. Mas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o banquete que teve do rei Belsazar, e no qual Daniel ele foi chamado para poder interpretar algo que estava escrito, que foi mandado por Deus. E também a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Daniel na Cova dos Leões, que é uma história muito conhecida e que, assim, é o símbolo da história de Daniel, é o Daniel na Cova dos Leões. Então, para começar, a gente precisa entender que Daniel e os seus amigos nesse estado aqui, nesse momento da história, eles já eram pessoas muito mais diferente do início da história em que eles eram jovens. Eles já estão numa idade um pouquinho mais, assim, adultos, um pouquinho mais velhos, ou seja, um pouquinho mais experientes. Então imagina, a relação deles com Deus era uma relação muito mais próxima, uma relação muito mais madura do que antes. Então, Deus já estava muito mais centrado na vida deles do que em outros momentos da história. Além disso, a gente precisa entender que nessa altura do campeonato, o rei Nabucodonosor já havia morrido. E quem substituiu ele foi o seu filho Belsazar. Então, Belsazar, ele resolveu fazer um banquete, chamar homens muito importantes, e serviu, todos esses homens com taças de ouro e tudo. Foi um banquete, assim, bem chique. Só que o que aconteceu? Eles começaram também depois a louvar os deuses dele, de ouro, prata, bronze, madeira e tudo mais. E do nada surgiu uma mão de um homem. Do nada. Pensa, tá numa festa, do nada surge só uma mão, assim, sem o resto do braço, só uma mão, e escreveu numa parede branca iluminada, para que todos enxergassem o que estava escrito. O rei ficou morrendo de medo, porque como que ele ia imaginar que isso estava acontecendo, sabe? Ele não entendeu. Então ele mandou chamar, todos os adivinhos e os sábios, E Daniel, claro, foi chamado porque, ele já tinha fama de ter descoberto o sonho do rei, há um tempinho atrás. Então, o rei ordenou, que chamassem os adivinhos, os sábios e os astrólogos, e o que ele disse: aquele que ler o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante no meu reino. Todos os sábios, eles entraram no salão, mas nenhum conseguiu ler o que estava escrito na parede e nem explicar ao rei o que aquilo queria dizer. O rei se assustou ainda mais e o seu rosto ficou mais pálido ainda. E nenhuma das autoridades sabia o que fazer. Então a rainha mãe, ou seja, a mãe do Belsazar, que tinha ouvido os gritos do rei e dos seus convidados de honra, entrou no salão e disse ao rei: aqui no seu reino há um homem que tem o espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, o seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, inteligente e sábio. O rei Nabucodonosor pôs esse homem como chefe dos sábios. Daniel pensa com muita clareza, ele é sábio e inteligente, e pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, chame Daniel, e ele explicará o que está escrito na parede. Então, ele chamou todos os sábios e todos os astrólogos, e nenhum conseguiu falar nem o que estava escrito, nem o porquê que aquilo tinha acontecido. E aí a mãe dele chegou lá, porque ela já tinha vivido a história com o rei Nabucodonosor, a questão dos sonhos e tudo mais, então ela sabia quem que era ele e tudo, e falou: olha, filho, provavelmente esse cara vai conseguir te ajudar, porque ele já conseguiu ajudar o seu pai em um outro momento. E aí Daniel chega e fala com o rei, levaram Daniel até o rei, e o rei disse, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Então, assim, ele prometeu a mesma coisa que estava prometendo para as outras pessoas, E Daniel, claro que conseguiu, fazer toda essa
essa revelação do que estava escrito. E ele disse o seguinte: o Senhor pode ficar com seus presentes, ou então dá-los a outra pessoa. Ou seja, Daniel negou esses presentes porque para ele não era importante ter todos esses cargos ou ser vestido de roupas. Porque o mais importante para Daniel não era ser reconhecido aqui na terra pelas coisas que ele fazia. Ele queria ser reconhecido por Deus. Né? Então, mesmo assim, né, ele falou: eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino ao seu pai, o rei Nabucodonosor. Mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso e tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal. Morava com jumentos selvagens, comia capim como os bois e dormia ao ar livre. Isso durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. E o Senhor, ó rei Belsazar, não tem sido humilde. Ou seja, ele já chegou pro rei e falou assim: o Senhor, rei, não tem sido humilde. E isso foi o que Deus estava querendo dizer para ele. O Senhor desafiou o rei dos céus e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores neles. Além disso, o Senhor deu louvores a deuses que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver e que decide tudo o que acontece com o Senhor. Então, o que ele quer dizer com isso, né? O rei Belsazar, ele pegou essas taças de ouro. E essas taças de ouro, elas não pertenciam ao povo dele. Eram taças de ouro que foram roubadas do templo de Deus, né? O templo que a gente falou, né? O templo de Salomão, tudo que foi construído. E esse templo foi saqueado, roubaram todas as coisas que tinham lá. E esses copos de ouro ficaram com o rei Nabucodonosor. E o filho dele catou esses copos e começou uma festa e festejar para outros deuses, sendo que os copos, eles eram copos santíssimos. Eram copos que tinham sido feitos para honrar a Deus, não a deuses pagãos que, como ele fala aqui, não tinham rosto, não tinham poder, não tinham nada. Então, né, Daniel lhe deu uma bela de uma dura, assim, no rei, e falou: olha, é por isso que aconteceu isso. Então, assim, você não tem sido humilde e você tem feito algo, assim, muito ruim, igual o pai dele estava fazendo. Porque antes do rei Nabucodonosor ter o sonho, ele era uma pessoa muito ruim, uma pessoa muito desumilde, ele era muito egocêntrico, como eu falei pra vocês, né? Ele só pensava em si mesmo e nas coisas que era boa pra ele. E ele não dava espaço pra Deus. Só que depois que aconteceu essa questão do sonho, como eu falei pra vocês na semana passada, ele se tornou uma pessoa mais humilde, ele começou a reconhecer o poder de Deus naquele momento. Então aí Daniel vai e vai explicar para ele o que estava escrito. Deus mandou essa mão escrever na parede essas palavras: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mene quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. O rei Belsazar mandou que vestissem Daniel com roupas de púrpura, pusessem uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciassem que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do reino de Babilônia. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei da Babilônia, foi morto por Dário, o rei do país da Média, e começou a reinar no seu lugar. Olha o que aconteceu, gente. Depois de todo essa questão, né, de ele ter pegado os copos de ouro, Deus mandou um recado para ele, né, que foi Mene, Mene, Tekel e Parsim, que queria dizer que Mene, Mene, né, os dias, né, que ele ficaria vivo, no caso que ele continuaria como rei, e que o reino dele seria dividido e conquistado por um outro reino. E foi o que aconteceu. O rei Dário, né, do país da Média, ficou no seu lugar. E mais adiante na história, a gente vê que esse reino vai ser dividido em dois.
Então, assim, depois que o rei Dário conquistou, né, a Babilônia em si, ele pegou esse reino, ele dividiu em 120 províncias e deu cada província para um homem governar. Inclusive, quem estava governando uma dessas províncias era Daniel. E Daniel, logo no início, ele se colocou como mais competente entre todos os homens. Porque é claro, né, que ele brilhava entre todos, porque ele tinha nele a presença de Deus muito forte. Então, assim, os outros ministros, os governadores, procuraram achar um motivo para acusar Daniel, porque começaram a sentir raiva, inveja. Então, né, Daniel, ele era uma pessoa honesta, direita, e ninguém podia acusá-lo de ter feito alguma coisa errada. Então foram falar com o rei e disseram: ordene que durante 30 dias todos façam seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa, ajoelhou-se e orou, dando graças a seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Então, o que as pessoas pegaram? Não tinha como acusar Daniel de ser desonesto, não tinha como acusar Daniel de qualquer outra coisa. Sabe o que fizeram com Daniel? Acusaram ele pela religião dele. Na verdade, acusaram ele pela fé dele. Acusaram ele pelo Deus dele. Porque era a única coisa que Daniel nunca, jamais abriria a mão. De Deus. Então, o que aconteceu? Eles fizeram, né, encheram a cabeça do rei para que ele assinasse um decreto para que durante um mês as pessoas só procurassem os deuses estrangeiros, só falassem com os deuses estrangeiros. E Daniel, ele não procurava os deuses estrangeiros, procurava o Deus dele, o Deus de Israel, o único Deus, na verdade, né? Então, eles conseguiram achar um motivo para acusar Daniel. E é claro que Daniel, mesmo vendo todo essa proibição dele ter que falar com Deus dele, ele não se abaixou, ele não recuou, sabe? Porque, gente, ele teve várias coisas que aconteceu, né? Várias provações da fé dele. Durante todo esse período que ele passou na Babilônia e agora, né, com esse novo governador. Então, assim, é claro que ele não ia se rebaixar. Ele não ia ignorar o Deus dele por causa de algo, assim, que era inaceitável, na verdade, né, pra ele. Então, ele pensou, assim como os outros amigos, né, na fornalha. Se Deus quiser, ele vai me salvar. Se não, eu vou morrer feliz, porque pelo menos eu morri fiel a Deus, que sempre foi fiel a mim. Então, os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Olha lá, já conseguiram achar o motivo, né, que eles tanto estavam procurando para poder acusá-lo. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. Mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram à terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste. Então mandou que trouxessem Daniel e jogassem na cova de leões. O rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra e com ela tamparam a boca da cova. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume, e naquela noite não pôde dormir. Daniel, será que o seu Deus conseguiu salvá-lo dos leões? E Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova.
E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões o atacaram e os despedaçaram. Então essa é a história, né, de Daniel na cova dos leões. Ele foi acusado por pessoas muito invejosas que queriam a morte dele. Só que Deus não permitiu que isso acontecesse, porque Daniel era uma pessoa muito fiel a Deus a todo momento. E o rei, ele conseguia ver o brilho de Daniel porque ele se destacava entre todas as pessoas. Ele era uma pessoa extremamente honesta. Porque quando a gente serve a Deus, quando a gente tem uma intimidade maravilhosa com Deus, a gente resplandece a glória dele de alguma forma. É como se a gente fosse um espelho, sabe? Quando a gente está na palavra de Deus, quando a gente está firme na palavra de Deus, e quando a gente ora para Deus constantemente, tem uma intimidade com Ele. Olha quanto Daniel orava a Deus. 3 vezes ao dia. E eu acho que às vezes a gente não chega a orar malemar uma vez ao dia. Ele tinha muita intimidade com Deus. E Deus o amava muito. E isso resplandecia na forma como Daniel falava, na forma como Daniel vivia, na forma como ele simplesmente se comunicava com as outras pessoas. Tudo que ele tocava dava certo, porque ele tinha a glória de Deus ao lado dele. E isso resplandecia como se fosse ouro entre todas as pessoas que estavam apagadas, porque elas acreditavam mais em si, elas se fechavam, não tinham um relacionamento com Deus e eram pessoas invejosas e egoístas. Então, gente, com essa parte, né, da cova dos leões, toda essa história do rei, né, Belsazar, que foi morto depois, a gente pode ver que a gente precisa muitas vezes ser humilde de coração. A gente precisa aprender a acreditar realmente na maravilhosidade que é Deus. Não se colocando acima dele jamais. E sempre vendo a nossa posição tão pequena que a gente é. A gente é muito pequeno mesmo, perto da grandiosidade que é Deus. Então, não dá pra gente ficar competindo com Deus, quem tem mais poder, porque todos os reis, todas as pessoas que em algum momento da história tentaram ser maior que Deus, falharam muito feio, quebraram a cara muito feio e muitos pagaram com a própria vida. Então, essa foi a história que aconteceu, né? Além disso, a história da Cova dos Leões nos traz, além desse ensinamento, de que quando a gente é uma pessoa muito ruim e muito invejosa, ou quando a gente deseja o mal de outras pessoas, às vezes aquilo de ruim que a gente quer pra aquela pessoa volta totalmente pra gente. E foi isso que aconteceu com essas pessoas que deduraram Daniel, né? Deduraram, entre aspas, né? Essas pessoas que quiseram tanto mal do Daniel acabaram pior que ele, né? Daniel foi salvo e ficou muito querido pelo rei, enquanto eles, infelizmente, morreram no lugar dele. Então essa foi a história da semana, né? Agora a gente vai para as nossas atividades. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido. E vamos nessa! Como atividade da semana, eu vou deixar para vocês linkado aqui nos cards e, como sempre, no link da descrição do vídeo, um clipe bem animadinho pra gente terminar, né, essa parte da história de Daniel, principalmente com a Cova dos Leões. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? A gente já encerrou a história de Daniel e eu acredito que semana que vem a gente vai começar a falar sobre uma outra personagem muito importante e muito corajosa, chamada Esther. Então, né, um beijo, até semana que vem, tchau!